Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a advogada e professora Vanesca Prestes. Ela é de Caxias do Sul, trabalhou em Porto Alegre, está contratada pela Câmara de Vereadores para analisar juridicamente o plano diretor. Prazer em tê-la no programa, doutora. Muito prazer, jornalista Miron, uma grande honra estar aqui com vocês. Então, doutora, o que vai ser o trabalho de aperfeiçoamento jurídico do plano diretor de Gramado? Bom, os planos diretores, a partir da Constituição e a partir do Estatuto da Cidade, eles passaram a ter um objeto mais amplo, né? E esse objeto mais amplo passa pelos legislativos aprovarem, ser lei, né? E nesse particular é que os legislativos municipais passaram a se preocupar, a se envolver com esse conteúdo. Nessa seara é que a Prefeitura de Gramado, a Câmara de Gramado, fez o contrato tanto comigo, né, quanto com a URGS, em função de dúvidas que surgiram na redação que foi enviada pelo Executivo ao Legislativo. Né? As leis, então, nesse sentido, elas têm requisitos. Elas têm desde os requisitos de participação popular, tem que demonstrar as audiências que foram feitas, tem, se vocês abrirem o site do tribunal, vão ver lá planos diretores, uma série de declarações de inconstitucionalidade, né? Quer dizer, o judiciário dizendo que aquela lei deveria ter observado outros procedimentos, a necessidade de estudos que demonstrem as mudanças de usos que são feitas. Então, foram todas qualificações jurídicas que nesse tempo foram surgindo e que agora, né, a partir de 2015, 2018, tem mais ênfase quando chegam no judiciário. Preocupados com isso e com a segurança jurídica do processo de decisão que os vereadores vão tomar, que eles fizeram essa contratação. Eu já identifiquei algumas situações que elas são necessárias de serem conversadas, porque o objetivo é dar segurança jurídica, né, a todos que se relacionam com a cidade de Gramado, desde o regime de atividades até os empreendimentos, né? Então, nós temos, inclusive, uma agenda semana que vem com o secretário titular da pasta responsável pelo envio do plano diretor, para esclarecer alguns pontos, para contribuir com precisão jurídica em outros pontos. Eu já identifiquei algumas terminologias que são inadequadas do ponto de vista jurídico, uma grande margem de discricionariedade administrativa, que já não tem mais tanto espaço no direito, mas que nós podemos trilhar um caminho de indicar de outro modo, trabalhar uma redação para outro modo, para deixar para os vereadores, quando votarem, quando eles chegarem ao processo de decisão, eles saberem se realmente o que eles estão aprovando é o que eles imaginavam previamente. O empresariado ele tem reclamado que está demorando muito para haver a mudança do plano diretor. E a resposta que o presidente da Câmara, Renan Sartori, tem dado é no sentido de que aguarde um pouquinho, mas você terá um plano diretor com segurança jurídica. Este é o caminho? Olha, me parece que sim, né? Porque há insegurança no sentido... Qual é a pior visão? A minha experiência, foram 32 anos de administração pública na Procuradoria de Porto Alegre, tive a oportunidade de atuar também a nível nacional, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Também uma parte... fazendo alguns aspectos no Ministério das Cidades, de então, algumas atividades relacionadas à formação dos gestores para desenvolver planos diretores, e o que eu mais vi, o mais importante, o que ficava, era a grande necessidade de ter uma linguagem única, uma linguagem que comunicasse, que qualquer empreendedor pudesse ver as exigências do seu projeto, das exigências da área que ele estava pretendendo, sem passar por
muitos caminhos, né? Então, inclusive, esses muitos caminhos já geraram uma série de distorções, né, em outros municípios. Então, essa experiência é que leva aquele trilhar caminho, que é um caminho que diminui a discricionariedade, diminui os debates internos só no executivo, que estabelece quais são as condições de uma forma mais clara e que comunica de um modo que todos podem se socorrer dessa lei para utilizar, para desenvolver os seus projetos. A senhora estima concluir o seu trabalho na área jurídica em que mês? Olha, o meu compromisso é terminar até julho esse trabalho, mas tem uma etapa, né, até o início de julho era o que eu imaginava, mas tem uma etapa que precisa casar com o trabalho da URGS, e o processo de contratação foi um pouquinho posterior, eu acho que eles ainda não tiveram a ordem de início, porque no final dos estudos técnicos que forem feitos, a gente vai precisar fazer o casamento dessas questões todas, né? Então, eu imagino que essa etapa inicial das diretrizes e etc. e tal, a gente possa, até final de junho, já estar colocando. E, na verdade, essas reuniões que nós temos feito, elas também já vão esclarecendo tópicos, esclarecendo pontos, eu já vou colocando questões, já tenho trabalhado redações a partir disso. Doutora Vanesca Prestes, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e que a nossa Gramado siga bela e significativa como é. Eu disse para os vereadores, eu lembro da Gramado só tinha a Casa da Velha Bruxa, né, nos meus áureos tempos de caxiense que a gente ia até aí. Então, é tão prazeroso, tão gostoso ver tudo isso que foi construído, e agora poder contribuir para a evolução, mas com controle, tem um significado pessoal ainda maior. Muito obrigada. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.